voltamos a apresentar o Cultura Livre e agora a gente vai falar de algo que é fundamental para a nossa existência. A gente não existiria sem registro, sem leitura. E para falar de livros, elas que são apaixonadas por livros desde sempre e têm a honra ao livro. Eu falo hoje com a Daniele Vitória. Boa noite, Dani. Boa noite. Seja bem-vinda. E a Evelyn Fernandes. Boa noite. Boa noite, Elô, tudo bom? Uma honra ter vocês aqui no Cultura Livre. E falar de livro, de leitura, de literatura, que é algo que a gente ama. E que bom que vocês estão aí fazendo esse trabalho de sementinha, que logo vai ter muitos frutos, com certeza. E sejam bem-vindas. Vamos falar do Honra ao Livro, né? Vamos sim. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço do Cultura Livre, porque a gente sabe que é muito limitado, né? A gente está falando sobre livros, que é algo que o Brasil, né, pouco lê. Então, a gente quer agradecer pelo espaço, pelo carinho também. Está falando de uma coisa que, além de ser fundamental, a gente gosta muito, tá? Sim. É isso, Dani. É isso mesmo. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. O Honra ao Livro agradece, né? Agradece. Porque, tipo assim, o Honra ao Livro começou ali, tá no Instagram, só que a gente queria expandir, né? As pessoas pouco sabem, às vezes, que tem essa página. Então, tipo assim, acho que é bom uma divulgação. Sim, a divulgação. E muitas pessoas me perguntam como que ele surgiu, né? Como que foi essa ideia? O nome é um pouco sugestivo. Eu escolhi uma palavra que tivesse um H no início, porque a princípio eu que criei o Honra ao Livre, meu nome começa com H. Então, foi na época da pandemia, né? Foi um período que a gente foi pego muito desprevenido. Eu tive um diagnóstico ali no início de depressão. A minha rotina era muito corrida, eu estudava no IF, então eu saía às 5 e pouco da manhã e chegava, tinha dia 9 e pouco da noite. E de repente eu vi assim, gente, o que eu vou fazer agora, né? E me veio a ideia de começar a ler os livros que tinha na minha estante, assim, uns livros que nem são muito interessantes hoje, ao meu ver, mas que fizeram total diferença. Sim. E eu comecei a ler e aquilo foi se tornando uma terapia pra mim. E aí eu, conversando com a minha prima, né, eu tendo aquela necessidade de expor as leituras, sempre queria falar, qualquer pessoa que falava comigo, eu queria falar, o livro tal, e a pessoa não tava querendo muito ouvir o que eu tava falando. Então surgiu a ideia de criar um Instagram literário, e consegui esse nome ao livro, né? Formulei lá a arte na época, assim, um pouco cru ali de início. E logo pra frente eu convido a minha prima para participar, porque ela gosta de outros gêneros. E a gente sempre quer chegar a esse público, né? Que existem vários tipos de gêneros literários. Sim. E Dani, conta pra gente, a Dani estava falando aqui nos bastidores que a Dani também, desde pequenininha, né, Dani, você lia muito e levava livro lá pra Evelyn, né? Como que conta pra gente essa história? É que foi assim, desde a minha infância eu sempre fui muito incentivada à leitura, né? Então, e eu gostava muito de ler, criei essa paixão e eu queria levar para as minhas primas. Como ela teve essa necessidade agora, eu tinha essa necessidade quando criança. E aí eu pegava os livros que eu tinha lá na minha casa e levava para elas. Então a gente lia. E aí acho que essa paixão aflorou, né? Tipo, em todas nós. Sim. Que legal. E Dani, como que foi receber o convite dela depois de muitos anos, né? As duas já não estavam mais tão aquelas leitoras assíduas, né? É que foi assim, na pandemia, antes da pandemia, na verdade, eu não estava com tanto hábito da leitura, né? Por causa de celular, computador. Então, tipo assim, se tornou um vício. E eu que desde criança era apaixonada por leitura, meio que dei uma parada. Então, ali na pandemia, por causa dela, que eu vi que ela tinha voltado a ler também, isso me instigou uma vontade. E aí também voltei a ler. E aí quando ela me chamou para participar do Honra Livre, eu confesso que eu já estava esperando, né? Eu falei assim, nossa, eu ainda ficava assim, será que eu devo sugerir a ela me chamar? Alguma coisa tocou meu coração e aí eu te chamei. Aí eu falei assim, quando ela me chamou, eu fiquei muito grata, porque eu também tinha essa necessidade de expor a leitura, sabe? Porque muitas vezes, como a gente não acha as pessoas que leem, a gente quer contar e as pessoas, tipo assim, não acham tão necessário, né? É interessante. Então, é legal expor para quem quer saber e aí também inspirar as pessoas que não tinham esse hábito também, né? Muito bacana. E aí começa, então, a Honra ao Livro com a Evelyn e a Dani.
E esse projeto vai crescendo, começa no Instagram. E para onde ele está indo agora? Conta pra gente, Evelyn. Esse ano, eu até falei com a Dani, foi um ano de muitas realizações pessoais. Então, consegui passar na universidade, a Dani terminou da primeira faculdade dela. Nós conseguimos ir em julho para a Bienal do Livro, para a Bienal Internacional de São Paulo, que foi mágico, Sim. Foi surreal, assim, essa experiência. E eu acho que a Bienal deu mais um gás para a gente pensar, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer fazer. Então, a priori, por enquanto, né, como eu tô tentando conciliar a faculdade, a gente deu uma estagnada porque a gente está criando os projetos, mas em janeiro a gente começa com tudo, mais ainda no Instagram, que a gente começou a investir em algumas coisas, alguns estudos em relação ao mercado do literário. Então, em janeiro a gente tem muitos projetos e um deles era vir aqui também, então isso já, a gente está muito feliz disso ter acontecido. A Bienal foi, assim, uma realização tanto pessoal quanto profissional. Foi. A gente conseguiu mostrar muita coisa legal lá. E foi muito bom, assim, a gente tá com aquele gás a 1000 para poder levar o Hall Livre aí para as pessoas que ainda não conhecem. E como que foi para você estar lá na Bienal, Dani, e tá... Assim, a Bienal também foi um sonho, cara, porque você tá no meio com, tipo assim, muitas pessoas que, sabem, estão no meio literário ali, porque, assim, lá na Bienal tinha escritores, tinham as editoras, então, tipo assim, foi um universo, né, que a gente descobriu ali, que, tipo, porque assim, acho que tinha mais de 10 mil pessoas na Bienal, então tava lotado, então assim, a gente conheceu muita coisa, a gente pôde expandir nossos olhos, assim, sabe, pra ver as coisas novas que tem nesse mercado, né. E sentir em casa, né, porque... É isso que a gente falou, a gente sempre gosta de ir atrás de quem gosta de falar de livros. Então, vocês estando ali com um monte de gente pensando, cara, todo mundo aqui quer também saber sobre os livros, foi se sentir em casa. A gente se emocionou horrores, chorou horrores na Bienal. Que pena que a gente ficou pouco tempo, a gente pegou ali o último final de semana da Bienal, mas foi muito bom. Que bom, mas vai ter mais, né? Vai, com certeza. E quais gêneros literários vocês gostam? O que vocês mais costumam ler? Conta pra gente um pouquinho. Assim, hoje eu falo que tá misturado, porque assim, quando eu entrei lá no Hall Livre, quando eu fui convidada, ela gostava mais das coisas nacionais, assim, de outras literaturas, e eu gostava mais de fantasia, de romance, de histórias, né? E aí hoje, tipo assim, depois que eu criei esse hábito, hoje eu gosto de ler de tudo. Então eu gosto de ler, continuo gostando muito de ler fantasia, romances, mas eu também voltei a ler a literatura brasileira, gosto de ler os estrangeiros, gosto muito de romances de época. Então hoje eu falo que tá bem misturado e ela também, assim, ela também lê de tudo. A gente viu isso como uma maneira também de uma influenciar a outra. Eu tenho muita dificuldade com fantasia. Como acho que ali desde criança não fui tão incentivada, então Harry Potter pra mim não tem essa história toda que para as pessoas é muito importante. Então, Senhor dos Anéis, nossa. Senhor dos Anéis, então eu tenho muita dificuldade com a fantasia e a Dani sempre teve muita facilidade, então eu falei pra ela, pelo amor de Deus, me ajude. Não que eu estou me forçando a ler fantasia, mas acho que é importante também eu conhecer e poder falar depois se eu não gosto, né? Vou ter propriedade pra falar. Então hoje, assim, tô tentando, ainda não tô igual a Dani, muito assim, genérica, mas tô tentando aí pra fantasia, porque o meu gosto mais é por livros de drama, literatura. Eu fico mais nesses livros, assim, um pouco mais adultos. Digamos assim, agora livros que como que fala o nome de livros adultos? Infanto-juvenil? Infanto-juvenil já não tô conseguindo ler tanto. Então a gente vai fazendo essa mescla, eu leio isso aqui, eu acho que foi legal. Então tá funcionando com a gente. Isso também pra gente também tá variando ali entre os gêneros. E como que é a leitura de mulheres na literatura, né? Isso é muito importante falar, porque assim o livro também vem mudando, porque os livros que a gente lia era muito escrito por homens, né? Sim. E agora isso está mudando bastante, já tem muitas mulheres escrevendo. Então conta pra gente assim, quais são as mulheres que mais inspiram vocês na literatura? Tem alguma em especial? Então, eu gosto muito, eu sempre, na verdade, quando eu entrei ali no Hall Livre, eu preferia e dar preferência ali às escritoras mulheres. Sempre gostei, eu acho que me atrai mais, né? Por exemplo, eu gosto muito de romance de época, então a Jane Austen, de 1800 e bolinha ali, eu adoro as histórias dela. Hoje, por exemplo, se a gente for trazer aqui para a parte contemporânea, tem a Julia Quinn, que fez aquela série dos Bridgertons, que todo mundo gosta. Então, assim, e gosto de outras escritoras, né?
Isso, a gente tem uma preocupação, isso é desde o início, de se preocupar em ler mulheres e também mulheres pretas. Então, todo final de ano a gente faz um levantamento para ver o que a gente leu mais, será que a gente está conseguindo atingir esse público. A gente tem até uma postagem no livro que a gente fala da importância de que como que foi para a mulher se inserir ali. A Mary Shelley foi uma desses casos, né, a autora de Frankenstein, que ela usou um pseudônimo porque ela não era uma mulher, ela não podia publicar um livro, né? A que me inspira é a Jane Austen, ela é uma das minhas autoras favoritas, mas trazendo para o nacional, eu sou apaixonada pela escrita da Jamila Ribeiro, que ela também é filósofa. Nossa, é incrível. Cartas para minha avó. Nossa, tem um recente que é sobre luto, então ela é maravilhosa, tudo que ela escreve, e ela me inspira muito, porque além de escrever muito bem, ela traz mensagens muito importantes. Sejamos todos feministas. Sim, adoro. Porque no Manual Antirracista. Sim, Manual Antirracista eu já li essencial, assim, ela é a minha inspiração nacional. Que legal. Eu gosto também da Rupi Kaur. Vocês já leram? De poesias, né? Já leu, eu não li ainda nada dela. É muito bom também, eu gosto. Eu li, acho que eu não sei se é Minha Casa, que é o nome dele. Minha Casa, eu assisti no voo, ouvindo, tipo... É porque são poemas bem curtinhos. Bem rapidinho, né? É bem rápido. Gosto de Chimamanda também, o Manual Antirracista também, ele é um livro pequeno. E Chimamanda não, Djamila. Chimamanda também, né? Já leu Chimamanda? Sim. Então, a Djamila também é um livro bem curto e você... às vezes a gente tem que colocar a leitura na prioridade, né? Sim. E aí, às vezes, é isso. Quantos livros? Se você lê 12 páginas por dia, acho que você lê uns 100 livros por ano. É pouca coisa. É uma leitura, é coisa de 5 a 10 minutos por dia, né? E a gente vê como que a leitura, ela expande as coisas que a gente sabe. Por exemplo, você falou da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, né? Então, assim, a gente, quando a gente começa a ler as histórias, a gente vai para um mundo novo, a gente visita diversos países, a gente conhece pessoas novas, né? Indígena, o Davi Copenhaga, com a Queda do Céu, não sei se vocês já leram, eu indico super, é um livro de indígena também, tem o Necropolítica também, do Ayrton Krenak também, que é muito importante. Então, assim, a gente também lê os indígenas, né? É muito legal isso. É um outro lugar de observação do mundo, é uma outra visão de mundo. Como que é ver o mundo através desse outro olhar, que não é esse olhar colonizado, né? Que é um olhar lá da nigeriana ou do indígena. Eu brinco com ela que eu estou num país, porque acho que é isso, né? Você lê, ele te leva para vários lugares da leitura. Então, ultimamente eu tenho lido muito da Colômbia, então a Pilar Quintana tem um livro dela muito famoso que se chama Cachorro, é maravilhoso. E agora eu tô lendo muito do Ocidente, então ali do Japão, da Coreia, e eu tô falando pra ela, agora eu tô por aqui, depois eu vou... Então é legal isso, que você conhece costumes, às vezes você tem algum assunto que você vai discutir com alguém, que você vai ter uma certa propriedade, porque você leu algo sobre aquilo. Então isso é muito importante também, né? Você acaba sabendo sobre a vivência da pessoa. Sem estar lá, né? Sim. Necessariamente. Ela já leu e eu tô lendo agora Torto Arado, que é do Itamar Vieira, né? E aí, assim, a minha família é quilombola. E aí, eu leio lá e eu consigo ver coisas que a gente se identifica, sabe? Que a gente se identifica ali na família e é tão aconchegante estar nesse lugar, sabe? Que legal, Dani, que legal. E gente, o Honra Livro, ele nasce com qual objetivo? De levar a literatura ou de criar coletivos para leitura? O que vocês querem com Honra ao Livro? Isso é uma pergunta muito importante que a gente se faz quase sempre, né? Sim. A princípio era mais divulgar o que eu estava lendo, o que nós estávamos lendo, né? E hoje a gente pretende criar um clube de leitura e incentivar cada vez mais a leitura, porque a gente participa de alguns clubes assim espalhados pelo Brasil, mas eu acho que o nosso objetivo principal está sendo em criar um clube de leitura mesmo. Espalhar a leitura, né? Por exemplo, a prima dela, que tem quantos anos que a Maísa tem? 8. Tem 8 anos. E já atrás a gente postou lá no Honra ao Livro, a Maísa lendo o livro ali, né? Tipo, ela tem 8 anos, ela falando de quantas páginas ela estava lendo. Então, assim, é pra gente ver o quão importante é ter essa influência. Tipo, a gente está influenciando, sabe, essas pessoas. Então, acho que esse também é um ponto, né? Influenciar as pessoas para que elas também tenham esse hábito da leitura. Porque quanto mais você lê, mais você, tipo assim, além de, né, se tornar inteligente ali, né? Mais você tem uma bagagem, mais você abre sua visão de mundo.
Exatamente, a gente tem várias referências e vários olhares, né, para o mundo, né, vários olhares diferentes de vários lugares do mundo, né, você tem a oportunidade de saber de vários lugares do mundo. O livro é isso, ele te leva numa viagem, né, para vários lugares e te abraça, te acolhe. E que bom, meninas, que vocês trazem o Honra ao Livro. A gente do Cultura Livre deseja que ele ainda cresça e floresça muito, que a gente consiga levar para as margens, né, para o quilombola, para os ribeirinhos, para outros lugares, como seria um projeto de clube de leitura na margem do rio. Nossa, né? Legal. Trazer a gente voltar para isso, voltar para essa ancestralidade, né? Ter mais mulheres escrevendo, porque a leitura também facilita a escrita, né? E aí, vocês gostam? Eu não fiz essa pergunta. Vocês gostam de escrever? Eu adoro. A Dani, eu gosto mais. Eu ainda não me arrisco muito, inclusive amanhã vai ter um evento de escrita. Vou participar para ver se realmente é aquilo que eu gosto. Mas a Dani sempre escreveu, desde quando eu era muito criança. Ela sempre escrevia ali no Word, deixava salvas, histórias. Quando eu era criança, eu gostava muito de escrever historinhas. Hoje eu gosto de escrever além daquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo. Então, tipo assim, antes eu tinha muita dificuldade, eu tinha muito medo de escrever, por exemplo. Eu falava assim, eu não vou saber escrever ali direito. Só que hoje eu parei tanto de me preocupar com esse medo e comecei a botar em prática, sabe? Tipo, então hoje eu escrevo bastante poemas, bastante poesias. Assim, eu não exponho, mas eu escrevo. E a gente também tem vários poetas aqui mato-grossenses, né? Silva Freire, que é um grande poeta, tem a Luciene Carvalho. Já leram, Luciene? Já ouvi falar. Ela foi até no IFMT esses dias, acho que ela estava rodando. Foi, eu estava lá. Você estava lá? Eu estava. Foi no Sararte que ela Sararte. foi. É um projeto que tem na UFMT. Eu não participo, mas fica aqui a divulgação. É um projeto lindo de poetas. E, se eu não me engano, mês que vem vai ter um evento lá e é muito legal porque, além de acolher a comunidade acadêmica ali da UFMT, de expor, né, esses poetas, a gente convida também toda a população e tentar inserir a faculdade com a comunidade cuiabana, isso mesmo. Sim. Muito legal. Então, assim, vamos ler também os nossos poetas, Sim, os nossos exatamente. escritores aqui. Importante. A gente tem bastante, tem a Academia Mato Grossense de Letras também, que está ali borbulhando, né? É muito importante, né, ler os escritores nacionais, os regionais, porque dá visibilidade. Hoje mesmo eu estava, assim, com umas pessoas, eles estavam falando sobre um escritor aqui de Cuiabá que parece que ele ficou no segundo mais vendido da Amazon. Então, como que é importante, né? Com certeza, né, gente? A gente fortalece, né, um outro. A gente sabe que é muito difícil também para esses escritores que estão chegando Sim. agora, ainda mais assim, Mato Grosso, a gente vê que tem algumas dificuldades, porque até a Amazon é difícil para chegar aqui, então a gente tem que... O livro aqui é difícil acesso, né? Demora uma semana. Eu vou para São Paulo, fico desesperada atrás de livro. Sim. Eu não chego tão aqui. acessível, Tô quase né? indo nas editoras, assim, batendo na porta. Exatamente. Desse jeito. É valorizar o que a gente tem daqui, né? Sim. E buscar... As pessoas às vezes acham R$5 um livro de um autor daqui na Amazon. Caro, gente, pelo amor de Deus. O trabalho que teve ali por trás, a gente tem que valorizar também o que é daqui, isso é muito importante. Como que é importante valorizar esses escritores ali que estão começando ou que são, tipo assim, que não são escritores grandes. Quando a gente foi para a Bienal, a gente estava na fila lá em São Paulo, a gente estava na fila da MASP, do museu, e parou um senhorzinho e aí ele estava vendendo os livros dele, baratinho, 5, 10 reais. Aí eu falei assim, vamos comprar, vamos ajudar, porque é importante, né, para ele começar ali. Muito bom mesmo. Meninas, foi um prazer recebê-las no Cultura Livre. Que a Honra ao Livro crie frutos e permaneça e que a gente volte aqui ainda para falar de vários projetos. E parabéns pela iniciativa, principalmente seu, né, a sua iniciativa de ter convidado a Dani também. Então, Evelyn, assim, parabéns mesmo. E a gente está... continue... Montem clubes de leitura para criança, para adulto. A Dani que tem mais facilidade ali com essa área da infanto-juvenil, porque são os futuros leitores, né? Exato. São o futuro do país. São o futuro do país. E eu faço letras, né, na UFMT, e a gente trabalha com essa questão da redação e como a ler também influencia na escrita. Então eu sempre falo, leem, pelo amor de Deus, para que vocês escrevam melhor.
e facilita também o repertório de vocês na redação, é muito importante. É isso mesmo. E vocês do Cultura Livre, muito obrigada pela audiência. Lembrando que o Cultura Livre ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21h30. No sábado, a gente reprisa às 21h. Depois a gente vai para o YouTube, Cultura Livre MT. Lá você tem acesso a todos os programas que a gente está aqui desde o início. Tá tudo lá, você consegue assistir tudo e acompanhar o trabalho que o Cultura Livre vem fazendo ao longo desses quase 3 anos. E depois, a gente também tem reprise na TV Mato Grosso, gente. Tem muita cultura livre espalhada aí por todo o nosso Cuiabá e na nossa região metropolitana. Então, assista a Cultura Livre e muito obrigada pela sua audiência. Sigam a gente no Instagram, Cultura Livre MT. E sigam Honra ao Livro também. Sigam a gente lá. E a gente está a todo vapor querendo levar a leitura para todos. É isso. Muito obrigada mais uma vez, Evelyn, Dani. Obrigada o Cultura Livre está sempre de portas abertas para recebê-las. A gente é muito obrigada ao Cultura Livre por nos ceder esse proporcionar espaço, que é muito importante te levar a leitura. É isso, gente. Um abraço e assistam Cultura Livre. Até mais.